Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Estão animados? Eu não vou nem falar se tem alguém com fome para não aumentar a provação, né? Para não aumentar a tentação. Mas estamos, apesar de alguns já famintos, estamos fortalecidos. Estamos melhores do que entramos, porque estamos na presença de Deus. Então eu tenho plena convicção de que Deus está aqui, meus irmãos. Tenho convicção de que o Senhor está falando e tenho plena convicção de que ainda veremos o Senhor falar e fazer grandes coisas neste final de tarde e início de noite. Então eu quero agradecer ao Senhor por poder estar aqui com os irmãos. Alguns estão aqui desde o início, outros chegaram um pouco depois, outros já na parte da tarde. Mas o importante é que você está na presença de Deus e que você possa desfrutar do que Deus está fazendo nesse lugar. Eu já fui impactado pelas mensagens ali embaixo e, inclusive, é muito difícil ministrar já nas horas finais do 12 horas com Jesus, porque depois de pregações tão profundas e tão ricas, o que resta a nós? Então eu quero que você, junto comigo, feche os seus olhos para nós orarmos, para que o Senhor fale conosco, para que seja algo que vem da parte dEle, para que seja algo direto do Senhor para o seu coração. Então curve a sua cabeça. Paizinho querido, eu quero te louvar, porque o Senhor está aqui nessas 12 horas. O Senhor está conosco 24 horas, 60 horas, 1000 horas. O Senhor é conosco em todo o tempo. Por isso, Pai, mais do que sabermos que o Senhor está presente, que nós possamos sentir a Tua presença e sermos transformados por causa desta presença maravilhosa. Que o Senhor fale através da Tua palavra mais uma vez. Que o Senhor continue nos moldando como um barro nas mãos do oleiro. E que nada mais do que a Tua palavra, que somente a Tua palavra e nada mais seja dito neste lugar. E que somente o Teu nome seja adorado, não apenas nessas 12 horas, mas para todos sempre. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 3. E o tema da mensagem que eu quero trazer agora na verdade, eu tenho a impressão de que quando a pastora Marta e o pastor Enoque montaram a mensagem deles, eles instalaram uma câmera escondida lá em casa. E ficou bem atrás assim, da minha cadeira, lá onde eu fiquei estudando, porque não é possível. Quer dizer, é possível, né, irmão? Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Mas eles foram pregando, irmãos, e eu fiquei, gente, será que alguém copiou o meu roteiro aqui? Não é possível, não. O pastor Enoque olhou meu esboço. Ele contratou um hacker para entrar no meu computador e pegar, porque não tem outra explicação. Só que aí, quando eu percebi que o Espírito Santo estava aqui nesse lugar, eu falei, então já sei quem foi. Já descobri quem é que planejou tudo isso aqui. E eu quero que o Senhor continue planejando tudo o que está acontecendo aqui, viu? Eu não estou no controle de nada, eu não tenho nada de bom em mim mesmo, e eu não tenho nada de grandeza para falar para vocês, mas a palavra do Senhor, irmãos, ela é tudo, ela é maravilhosa. Então a palavra do Senhor, mais uma vez, está demonstrando que ela é viva e que ela é poderosa. Atos capítulo 3, e os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. Atos capítulo 3, versículo 1. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João
olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. O tema da mensagem é Pedro, um homem avivado. Estamos falando sobre o Espírito Santo, sobre avivamento. E já foi dito aqui repetidas vezes acerca da busca da presença de Deus, a busca do Espírito Santo. E já foi dito que a busca é através da oração. O pastor Enoque foi enfático em falar sobre a oração. E nesse texto nós temos o episódio de um milagre acontecendo junto à porta do templo. Mas apesar de ter lido este texto, onde nós temos Pedro e João curando o enfermo à porta do templo, eu gostaria de pontuar que os irmãos, que aqui nós temos não apenas um milagre, nós temos 2 milagres acontecendo aqui. Ou pelo menos estamos contemplando 2 milagres aqui. É muito natural olharmos para este texto e vermos o milagre que está evidente, o milagre do aleijado, que é curado e é colocado de pé, e ele entra saltando no templo. Mas, pela inspiração do Espírito Santo, aqui eu vejo um segundo milagre. E é sobre este segundo milagre que eu quero me debruçar nessa mensagem. Está no verso 1, que na hora nona, algumas versões vai estar a hora nona ou às 3 da tarde, na hora da oração, subiam junto ao templo Pedro e João. Talvez para quem não conhece a história e os fatos anteriores, e ouça esse relato, vai dizer: mas o que tem de mais? 2 homens indo para o templo orar. Mas aqui nós temos algo perceptível. No capítulo anterior, no capítulo 2, nós estamos no capítulo 3 de Atos, no capítulo 2, Pedro havia experimentado o avivamento. O Espírito Santo vem do céu como um vento forte e enche toda a casa. E Pedro se levanta diante daquela multidão e, após um inflamado discurso, ele brada: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro estava em evidência. Ele agora liderava os apóstolos e todos o observavam. Ele se tornou aquilo que Jesus havia dito em Mateus, no capítulo 5, no verso 14, quando Jesus declara que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está edificada acima de um monte. E também não dá para acender uma luz e colocar debaixo da cama, mas ele é colocado no alto, no velador, para que todos que estão na casa possam ver.
Então, a primeira coisa que acontece quando Pedro recebe o Espírito Santo, ele agora sai do anonimato e vai para a evidência. E aqui está o segundo milagre. Pedro não era assim. Pedro não era alguém que dava orgulho de vê-lo se apresentando e discursando. A sua vida foi completamente transformada. O homem que negou Jesus se arrependeu. O homem que queria resolver tudo na briga se arrependeu. O homem que dormia na vigília se arrependeu. Todos estavam vendo em Pedro os frutos do arrependimento, porque todo arrependimento gera frutos. Ninguém que se arrepende permanece como estava. Ninguém que experimenta o verdadeiro arrependimento permanece vivendo como vivia. É por isso que antes de começar o ministério do próprio Jesus, João Batista discursava no deserto: deem frutos de arrependimento. Arrependei-vos. Pedro mudou. Pedro agora era alguém que ia para o templo orar às 3 horas da tarde. Irmão, uma pessoa que vai orar às 3 horas da tarde, uma pessoa que vai para a igreja às 4:30 da tarde, é uma pessoa diferente. É uma pessoa que viveu alguma coisa, ou que deixou de ser algo e passou a ser algo, de tal maneira que começa a fazer coisas malucas, como ficar indo para o templo, como ficar a tarde inteira no templo, como ficar orando o tempo todo. Isso é coisa de quem viveu algo que muitos não viveram. Pedro era uma pessoa avivada, e aí ele estava indo às 3 horas da tarde para o templo com o seu amigo João. Irmãos, quantos Pedros precisa numa igreja para causar uma revolução? Só precisa de um. Só precisa de uma pessoa avivada para fazer o milagre. Só precisa de uma pessoa avivada para ir orar no templo e as coisas serem diferentes no templo. Só precisa de um avivado para olhar para o enfermo e o enfermo ser curado da sua enfermidade de nascença. Irmãos, só precisa de um Pedro na manancial para as coisas serem diferentes na cidade de Sobradinho. E aí a gente olha para o Pedro indo 3 horas da tarde orar com o seu amigo e pensa: é por isso que veio o avivamento, porque um crente desta espécie, um crente deste gabarito, um crente deste naipe, é claro que o avivamento vai chegar, porque olha o nível de crente que o Pedro é. Mas veja, quem era Pedro antes de ser o Pedro que ia para o templo orar às 3 horas da tarde? A gente olha para o Pedro aqui nesse episódio, e a gente começa a olhar para Pedro no livro de Atos, daqui para frente, e falar: mas aí é fácil o Espírito Santo operar. Aí é fácil acontecer milagre, porque olha o padrão de homem que era Pedro. Mas ele não era assim. Abra sua Bíblia em Mateus
no capítulo 26. E é aqui que eu quero me debruçar com os irmãos. Em Mateus, no capítulo 26, se você olhar a partir do verso 17, Jesus celebra a última ceia. Jesus está prestes a morrer. Jesus vai ser preso. Jesus vai ser julgado, vai ser condenado e morto. Aqui nós temos no capítulo 26, no verso 17, o início da festa dos pães, e neste momento acontece a última ceia, onde Jesus parte o pão e oferece o cálice para os seus discípulos. E aí no final da ceia, irmão, Jesus vira para os discípulos, no verso 31 do capítulo 26, e diz: ainda esta noite vocês me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus está avisando: olha, ainda essa noite vocês vão me abandonar. E aí quem é que aparece? Pedrão. Como é que é, Jesus? Ainda hoje vão te abandonar? Só se for aquele pessoal lá de Sobradinho, daquela igreja lá, daquela Assembleia de Deus lá na quadra 15. Lá os crentes são fracos. Mas eu jamais vou te abandonar. Nunca. Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Irmão, o homem era ousado, não era? O homem era ousado. Ele era ousado. Ele era diferente. Ele tinha boa vontade até. Aí o Pedrão se levanta: Senhor, eu nunca vou te abandonar. Aí Jesus, se a gente continuar o texto aqui, no verso 34, Jesus lhe afirma: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Irmão, sabe o que Pedro fez quando ouviu isso? Você acha que ele ficou triste? Você acha que ele ficou: ai meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Não é possível, como eu seria capaz? Você acha que foi isso que ele fez? Não! O homem vira para Jesus no verso 35, depois que Jesus afirma: Pedro, você vai me negar, no verso 34, no 35 fala: mas Pedro declarou: mesmo que eu tenha que morrer junto contigo. Tu vai morrer? Então eu vou morrer junto. Mas essa história aí de abandono, comigo você esquece. Não se aplica. Eu sou de um patamar elevado. Eu estou num nível mais alto. Eu estou diferente dos demais. Ainda que eu tenha que morrer contigo, nunca te negarei. Então Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, vem aqui comigo, Pedro. Vamos orar. Jesus agora começa a convidar Pedro para um nível que realmente Jesus queria levá-lo, mas Pedro ainda estava muito longe de alcançar. Pedro achava que já estava no nível de morrer por Jesus. E Jesus ia mostrar para ele, falar: rapaz, você ainda não está, mas eu vou te levar para esse nível de morrer por mim. Você quer chegar nesse nível de morrer por mim? Pedro, me acompanhe, vamos orar. Aí Jesus chama os discípulos, e os discípulos ficam assentados, e
Jesus convida Pedro, Tiago e João para um lugar chamado Getsemane. E os convida para orar. Ali no Getsemane foi o lugar da transfiguração de Jesus. E diz a Bíblia que enquanto Jesus estava orando, aquele que era capaz de morrer por Jesus, estava dormindo. Diz a Bíblia que Pedro, Tiago e João dormiam. E diz a Bíblia que por 3 vezes Jesus estava orando e quando ele voltava para os seus discípulos, eles estavam dormindo. Irmão, o Pedrão que falou que era melhor do que todo mundo, que era capaz de morrer por Jesus, ele não aguentava orar. Ele podia ser bom em muitas coisas, irmãos, mas ele estava falhando numa coisa imprescindível para quem quer realmente viver para Cristo e morrer para Cristo: vida de oração. A vida de oração de Pedro estava uma porcaria. O homem dormia, irmão. Jesus estava sofrendo. Jesus ia morrer. Diz a Bíblia que Jesus transpirava como gotas de sangue. Ele se entristeceu até o fundo da alma. E o Pedro estava dormindo. Você quer saber se uma pessoa que diz que morreria por Jesus está falando a verdade? Você quer saber? Se você está falando a verdade quando diz que morreria por Jesus, veja como é a sua vida de oração. Tem muita gente que até compra camisetas: eu sou louco por Jesus. Existem eventos, loucos por Jesus. Existem redes sociais, páginas na internet, os loucos por Jesus. Eu estou pensando, inclusive, de criar um motoclube. Loucos por Jesus. Crazy, agora está na moda em inglês, né? Crazy for Jesus. Porque agora as igrejas têm que ser em inglês, né, irmão? Agora, enfim, eu não vou falar sobre isso não, porque aí vão dizer que eu estou pegando pesado. Eu vou falar em inglês. Vamos criar um grupo. Irmãos, eu tenho certeza que um monte de gente vai gostar da ideia. Os Crazy for Jesus. Porque é algo legal. Jesus é um cara legal. Ainda mais os Crazy for Jesus. Aí deve ser mais legal ainda. Eu estou acima da média. Não é não, Mateus? Galera do worship, então, vai vibrar com essa ideia, hein? A galera do In Jesus vai ficar feliz, vai ficar happy. Irmão, eu tenho certeza que um monte de gente ia abraçar a ideia. Mas na hora que chama para orar, é que a gente vê que, na verdade, quase ninguém quer morrer por Jesus. Aquela loucura de morrer, de ainda que todos abandonem o Senhor, não vou abandonar. Irmão, na hora de ter vida de oração, é que as coisas se revelam. E aí diz a Bíblia, em Lucas 22, 32, que Jesus fala para Pedro: Simão, Simão, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Irmão, Jesus começa a repreender Pedro, porque ele estava dormindo na oração, porque ele falava que morria por Jesus, mas era mentira. E Jesus repreende Pedro. Olha aí, abre aí Lucas 22, 32, para você achar que eu não estou. Fala, não é possível que Jesus falou uma coisa dessa para Pedrão. Olha o que Jesus fala para Pedro. Lucas 22, 32. Simão, Simão, eu orei por você, lá no final do versículo, para que a sua fé não desfaleça.
E quando você se converter... Ó, irmão, chamou Pedro de desviado. Ele estava assim, ó, quando? Ele não está chamando Pedro de... Fala, quando você se converter... Ei, irmão, o Pedrão que estava, ó, Senhor, eu estou contigo e não abro, não. Jesus fala, vá se converter, rapaz. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmão, se Pedro ouviu isso de Jesus, que ele precisava se converter, quem sou eu para não aceitar ouvir isso também? Quem é o Ageu? Quem é o Ageu? Tem umas igrejas por aí que os crentes vivem no pecado, não oram, não lê a Bíblia, só vai na igreja quando é para participar, quando é para pregar, quando é para tocar, ou quando é para ver uma menina bonita, ou um rapaz bonito. Tem umas igrejas aí que tem uns crentes assim. Aí quando o pastor delas fala que elas têm que se converter, eles ficam magoados. Irmãos, antigamente, quando a gente falava para uma pessoa se converter, ela mudava de atitude. Hoje, quando a gente fala para uma pessoa se converter, ela muda de igreja. Não gostei desse pastor. Está me julgando. Ainda usa a Bíblia. Não julgueis para não serdes julgados. Ou se lesse a Bíblia. Ah, se lesse a Bíblia. Não entendeu nada. Ficam ofendidos. Mas que bom que isso é só numas igrejas por aí. Aqui, quando a gente percebe que a gente tem que mudar, a gente converte. E eu fico feliz, irmão, porque aqui nessa igreja, de vez em quando tem um apelo, vem pastor, vem diácono, vem presbítero, vem evangelho. Todo mundo aqui se arrepende. Essa é a igreja que tem o Espírito Santo. É onde tem crentes se arrependendo de seus pecados. Pedro, Tiago e João estavam dormindo naquele momento de angústia do mestre. Diante disso, Jesus os repreende e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Observe que em Mateus 6, Jesus nos ensina a orar da seguinte maneira: não nos deixeis cair em tentação. Mas agora Jesus nos ensina dizendo, ele vira para os discípulos e fala: vigiai e orai para não entrar em tentação. Por quê? Porque só cai em tentação quem entrou em tentação. Só entra, e aí Jesus diz, vigie e ore para você não entrar. Então só entra em tentação, para depois cair em tentação, quem não orou. Ore para não entrar em tentação. Então você ora para não entrar em tentação, irmão. Para a tentação não te abraçar, não te envolver, não te engolir. Então só cai em tentação quem entra em tentação. Só entra em tentação quem não ora. E só não ora quem não vigia. A gente fala tanta coisa sobre vigilância, mas orar é a maior vigilância do crente. A queda do pecado não é um instante de queda. Não é um momento, a queda não é um momento, a queda é um processo. Ah, fulano caiu. Irmão, teve um processo ali por trás. É assim desde o Gênesis. Começa a conversar com serpente, começa a olhar para o que não deve,
começa a conversar com quem não deve, começa a chegar perto do que não deve, começa a desejar o que não deve, aí daqui a pouco cai e fala, como é que caiu? Ah, a culpa é da serpente. Não, a culpa é da mulher. Não, a culpa é tua, Deus, que me deu essa mulher. A culpa é de todo mundo. Mas teve um processo na queda. A queda é um processo, não é um momento. Ninguém é destruído pelo pecado porque teve um instante de tentação. Existe um processo. E Jesus passou por esse processo também. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4,15. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus foi tentado em tudo. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou em nenhum momento. Mas como é que é possível um negócio desse? Como é que é possível vencer a tentação? Vencer qualquer tentação, por mais difícil que ela seja? A gente leu o 15, agora vamos ler o 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Só podemos vencer a tentação se nos aproximarmos do trono da graça. É a graça de Deus que nos faz suportar o momento da tentação. Tentação não é sinônimo de pecado, irmão. Presta atenção. Tentação não quer dizer pecado. Tentação não significa que vai haver pecado, porque Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Tem crente que não pode ser tentado, que já cai no pecado. Outros, quando vê a tentação chegando, já fala, ixi, vou cair. Ué, irmão, como assim? E eu não estou falando de você não, irmão, estou falando de mim. Tem um espelho aqui, ó, espiritual, bem na minha frente aqui, ó. Tinha uma época que eu falava para mim mesmo, eu não vou malhar na academia, porque lá está cheio de mulher indecente. Ué, irmão, que tipo de homem é esse que não pode ver uma mulher que já cai? Não, você vai malhar, você vai cuidar da sua saúde e você vai fazer igual o Jó. Você vai fazer um voto com os seus olhos de não cobiçar as donzelas. Porque a tentação não se vence pelo que está do lado de fora. A tentação se vence pelo que está dentro de você. Se você se aproxima do trono da graça, você vencerá a tentação. Você não tem que ter medo de tentação, irmão. Tem crente que tem medo da tentação. Ai, meu Deus, eu não posso ser tentado nessa área, senão eu caio. O que é isso? Você já caiu. Você já está deitado. Você já não, já que eu vou cair, eu vou deitar para a queda não machucar tanto. Tem gente, irmão, que já se entrega logo para não ter que passar pela vergonha da queda. Mas o crente que ora e é cheio do Espírito Santo, ele não tem medo de tentação e ele vence todas por causa do trono da graça de Deus. Olha o que Tiago fala sobre tentação. Você está achando que tentação é coisa ruim, né? Quando fala de tentação, você já pensou naquele negócio, né? Eu sei o que você pensou, porque eu também pensei. Falou, tentação, meu Deus. Mas olha o que Tiago vai falar no capítulo 1, verso 12. Abre aí. E o meu tempo. Tiago 1, 12.
Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação. Não. Bem-aventurado o varão que sofre tentação. Irmão, eu estou fugindo da tentação. Eu não saio de casa, eu não vou no mercado, não vou na padaria, não vou na academia, porque eu não posso ver a tentação. Aí o apóstolo vem e fala assim, bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Ele está falando assim, sai de casa. Para de fugir como um covarde, porque tem medo de tentação. Quando a Bíblia fala para a gente fugir, é porque a gente tomou a decisão de não querer, não porque a gente tem medo de cair. Você entendeu? Não é que você tem que fugir devagar ou não fugir da tentação, você tem que fugir. O salmista fala, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Mas tem hora, irmão, que a coisa vai vir. A tentação ela vai bater na sua porta. Se você é um crente que ainda não foi tentado, bem-vindo, você deve ser do berçário. Porque não é possível. Todos serão tentados. Até o pastor da igreja é tentado, você acredita nisso? Uma vez eu vi um jovem falando, eu não vejo a hora de virar pastor, para eu vencer as tentações. Foi, irmão? Não pensa assim, não. Eu quero ser igual o pastor Sérgio, que vai para a academia e não é tentado em nada. Não é, pastor Sérgio? Graças a Deus. Não é não, irmão. Nós temos um pastor que é exemplo de resistir à tentação e vencer, porque ele ora e está perto do trono da graça. É por isso que eu me espelho no nosso pastor. É por isso que eu admiro e tento reproduzir o comportamento dele. Fala, não, peraí, ele vai para a academia? Vai. Ele viaja? Viaja. Ele sai para pescar? Sai. Ele vai no clube? Vai. Uai, qual é o segredo de fazer tudo isso e não cair em tentação? Está perto do trono da graça. Você vai ver o nosso pastor em todos esses lugares. Mas vem sexta-feira aqui, ver se não está orando. Ora de madrugada, ora de manhã, ora de tarde, ora pelos outros que não conhecem ele, ora por quem fala mal dele, está sempre orando. É assim que vence, irmão. É assim que vence. E eu estou citando o exemplo dele para mostrar para você que isso aqui não é coisa de anjo. Isso é no tempo dos apóstolos. Isso é coisa de pastor. Não. Isso é coisa de gente que está perto do trono da graça. Aí o apóstolo Tiago vai dizer, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Pronto, está falando de nós. Porque todo mundo aqui é tentado. Mas ele explica. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Por isso, vigia, irmão. Vigia. Bem-aventurado quando você for tentado. Porque depois que você for aprovado nessa tentação, tem recompensa para você. Deus está vendo a tentação. E a Bíblia nos garante que não vai vir nenhuma tentação que você não possa suportar. Então, para com esse chororô de que a tentação está grande e por isso você está caindo. Assume a responsabilidade, assuma a identidade de crente que você é, comece a se aproximar do trono da graça e você vai vencer e ser recompensado, porque o Senhor prometeu recompensa para os que são aprovados na tentação. Por isso vigia, irmão. Vigiar o quê, pastor? Eu poderia falar para você vigiar um monte de coisa. Mas tem quanto tempo que você não ora? Tem quanto tempo que você não tira tempo para orar? Tem 3 dias. Então tem 3 dias que você está longe do trono da graça. Pastor, tem 7 dias que eu não oro. Então tem 7 dias que você está longe do trono da graça. O tempo que nós estamos sem orar revela a distância que nós estamos de Deus. O tempo que nós estamos sem orar revela a distância que nós estamos de Deus. Vamos em frente.
para caminhar para o final agora. Esse era o Pedro, que estava dormindo na vigília com Jesus. Falhava na oração. Aí, irmão, para piorar, depois da ceia, eles ainda discutiam entre os discípulos lá para ver quem ia ser o maior no reino. Aí começou uma briga, não, porque eu vou ser maior, porque eu vou ser o maior. E o Pedrão, ele se destacava em fazer lambança, né? Ele era especialista em estragar tudo. Ele dormia na oração, ele não orava direito, ele discutia com os próprios amigos, querendo ser maior dentro da igreja. Ele usou a espada para atacar o soldado romano, que foi prender Jesus. E aí, na hora que Jesus realmente ia ser preso, ele foge. Tudo errado. Fez tudo errado. Era melhor ter ficado calado. Era melhor não prometer que ia fazer. Mas não apenas prometeu e não fez, como ainda fugiu. E aqui eu quero caminhar para o final dessa mensagem, pedindo que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, mais uma vez. Jesus foi preso no verso 47. Lucas 22, no verso 47, Jesus é preso e levado para ser interrogado e julgado. Agora, Pedro começa a acompanhar Jesus de longe. Aquele que falou que estaria sempre com Jesus, agora de longe, ele começa a acompanhar os desdobramentos da prisão de Jesus. Porque ficar perto de Jesus era perigoso. Jesus já estava preso e ia ser condenado e morto. Então ficar perto de Jesus era sinônimo de também ser preso, ser condenado e ser morto. Então agora Pedro está longe, para que ninguém descobrisse quem ele era. Aí de repente uma escrava olha para ele perto de uma fogueira e fala: esse homem andava com Jesus. Aí Jesus vira para a mulher e fala: mulher, eu nem conheço esse homem aí. Aí, poucos minutos depois, um homem olha para Pedro, ali perto da fogueira, e fala: você é um deles que estava andando com Jesus. Aí Pedro nega de novo: homem, eu não sou um deles não, você está doido. Não tem nada a ver com isso aí, cara. Aí diz a Bíblia que cerca de 1 hora depois, ou seja, curto espaço de tempo, uma outra pessoa vira e fala: eu tenho certeza que você estava com Jesus, porque você é galileu. Aí Pedro responde: eu não sei do que você está falando. Pedro nega Jesus pela 3ª vez. Irmãos, essa cena que eu acho tão bonita na Bíblia, o verso 60, é uma cena que mexe com a minha alma. Porque diz a Bíblia, no verso 60, do capítulo 22 de Lucas, que Pedro ainda estava falando quando o galo cantou. E no momento que o galo canta, imediatamente, o Senhor, que já estava esbofeteado, ensanguentado, conduzido por soldados, conduzido na condição de preso, sendo levado ao governante para receber uma sentença de morte, o Senhor, na sua caminhada para a morte, ele para. E diz a Bíblia que ele volta o seu olhar para Pedro. O Senhor, no momento de flagelo, ele para olhar nos olhos de Pedro. Eu posso imaginar Pedro ali escondido, olhando de longe,
A multidão aqui à frente, talvez atrás de uma pilastra, mas os olhos de Jesus ao longe vêm ao encontro de Pedro, porque Pedro não poderia se esconder do olhar daquele que tinha um propósito na vida dele. Jesus estava conduzindo Pedro para um novo nível que ele ainda não conhecia. E diz a Bíblia que Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Aquele olhar destruiu Pedro por dentro. Porque a Bíblia diz no verso 62 que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Por que Jesus fez isso com Pedro? Será que Jesus queria destruir Pedro? Meu irmão, assim como existe um processo para a queda, preste atenção nisso daqui. Assim como a queda no pecado é um processo, existe um processo para a queda do homem, também existe um caminho para o retorno do homem para o seu Senhor. Existe um caminho para o homem voltar-se para o seu Senhor. E são dois passos que eu quero destacar nesta conclusão do texto. O primeiro passo para se voltar para Jesus, que é o que Pedro experimenta, é o Senhor olhar para você. O Senhor está olhando para nós. Pedro estava numa situação de queda. Eu acho que ele nunca tinha caído tão feio. E olha que o homem caía direto, irmão. O homem caía, Jesus repreendia. O homem pisava no tomate. O homem pisava na bola e Jesus ia lá, ajudava. Mas dessa vez ele caiu, irmão, de um jeito que se arrebentou todinho. Mas Jesus não tirou os olhos dele, porque ele caiu. A queda não pode fazer Jesus tirar os olhos de nós. É um engano achar que Jesus parou de olhar porque caiu. Lucas 15 diz que o filho pródigo estava retornando para a casa do seu pai humilhado, sujo, envergonhado. Mas o versículo 20 diz que estando ainda longe, o pai viu o filho. O caminho de volta é do filho, mas o pai nunca parou de olhar longe, esperando a volta do filho. A parábola do filho pródigo não é sobre o filho pródigo, é sobre um pai que nunca desiste de amar o seu filho. Diz a Bíblia que o filho estava ao longe, e o pai, vendo-o de longe, se encheu de compaixão, correu em direção ao filho e o abraçou. Aquele olhar de Jesus não era para afastar Pedro, era para puxar Pedro da sua queda. Pedro chorou amargurado, mas Jesus com seu olhar estava chamando ele. Jesus sempre está olhando para nós. Mateus 6,6 diz: quando você for orar, feche a porta do seu quarto e em secreto ore, e o seu pai que te vê o recompensará. Salmo 33,18 diz: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Os olhos do Senhor não se afastaram de Pedro, ainda que Pedro tenha se afastado do seu Senhor. Então o primeiro passo para quem caiu é o Senhor olhar para ele. O Senhor olha para nós. E o segundo passo é o arrependimento. O filho pródigo vira para o seu pai e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho.
Fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Segundo Coríntios 7,10 diz, porque a tristeza segundo Deus, existe uma tristeza, irmão, que Deus gera em nós. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. A queda precisa. Jesus vivencia isso com Pedro. A queda precisa gerar tristeza. E por que Jesus fez isso com Pedro? Porque Jesus estava aqui no final do livro dos evangelhos, mas ele já estava olhando para Atos dos Apóstolos. Jesus faz isso com Pedro. Fala, Pedro, você vai me negar. Não, Senhor, eu vou te negar não. Então vamos orar comigo. Aí dorme. Rapaz, tu tá dormindo na vigília. Você tem que se converter. Jesus pega firme com Pedro, sem tirar os olhos dele. Porque Jesus já estava olhando para um avivamento que estava por vir no livro de Atos dos Apóstolos. E através desse avivamento, milagres iriam acontecer naquela região. Jesus tinha um propósito nisso aqui. O galo canta. Pedro sai dali profundamente triste e chora amargamente. Jesus é crucificado e morto. Os discípulos ficam trancados, escondidos. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita e aparece para os discípulos. Mas Jesus ainda tinha um encontro marcado com Pedro. João 21. Mais de uma semana depois de Jesus ressuscitar, ele já tinha aparecido para os discípulos, mas ele marcou um encontro com Pedro. Agora, Jesus ressuscitou, os discípulos, alguns ainda incrédulos, outros com medo ainda, porque ainda não tinham recebido o Espírito Santo para encorajá-los a ir, a avançar, eles estavam recuados. Pedro não apenas estava recuado, como ele pega um barco e volta para a pescaria. E junto com alguns outros discípulos ele vai pescar. E diz a Bíblia que ele passou a noite pescando. Aquele olhar de Jesus não saía da sua mente. Aquele olhar penetrante estava aqui na cabeça de Pedro. Eu traí o meu Senhor. Eu falhei, eu não fui capaz, eu fracassei, eu disse que jamais o deixaria e o deixei. Aí a Bíblia diz no capítulo 21 que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Jesus tem essas coisas, irmão. Sabe aquela pescaria que nada dá certo? Sabe, pastor? Sabe aquele momento que nada dá certo na vida? Sabe? Sabe aquela coisa que você é especialista, mas parece que por mais que você tente, não está dando certo? Você sabe? Jesus tem um propósito nesse momento. Quando as coisas começam a não dar certo. Diz a Bíblia que Pedro e os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. Aí ao amanhecer, depois de uma noite frustrada, lá na beira do mar, lá na praia, aparece uma pessoa. Ô, tem alguma coisa de comer aí? Porque antigamente não tinha supermercado, né, irmão? Então se você quisesse um peixe fresco, você tinha que ir lá nos pescadores. Um camarada chega logo de manhã cedo. Tem alguma coisa para comer aí? Aí, eu acho bonito porque esse homem, ele não fala, ei pessoal, ele fala, filhos, tem alguma coisa para comer aí? Já começa chamando os caras que abandonaram ele de filho. Os caras abandonaram, irmão, não ficou um. Aí Jesus ressuscita e volta e manda, filhos, vocês são meus. Vocês são meus. Só que eles não reconheceram Jesus. Aí eles falam, não tem nada para comer aqui não, rapaz. Pescamos nada. Aí o homem atrevido, irmão,
Falou, lado direito, joga a rede. Do outro lado, esse aí não, é para cá, joga. Aí o João, é por isso que tem que ter o que vigia mais, né, irmão? O João estava atento. O João, mas espera aí. Madrugada sem pescar. Lado direito. Peixe vindo a rodo. Pedro! É Jesus, Pedro. Pedro, meu Deus, presta atenção, rapaz. Você não está prestando atenção? Quem está ali é Jesus, é o Mestre. Aí Pedro estava ainda com aquele olhar. Aquele homem que olhou para ele no momento da fraqueza. Estava ali de volta convidando. Ei, vem aqui, porque eu quero conversar com vocês. Irmãos, João podia ter se virado para qualquer discípulo e falado que era Jesus. Mas ele se volta para quem? Para Pedro. Porque aquele encontro era para acertar as contas com Pedro. Jesus marca aquele encontro e João fala, é Jesus. É Jesus que está ali. Aí a Bíblia diz que Pedro foi lá e pulou no mar. Quem é que Jesus queria naquele encontro? Queria Pedro. Quem é que pula no mar e chega primeiro para encontrar Jesus? Pedro. Pedro e os discípulos chegam com os peixes, mas Jesus já tinha peixe assado. Jesus chega pedindo comida, mas na verdade Jesus tinha comida para eles. E aí diz a Bíblia que Jesus entrega pão e peixe, um por um. Toma, come. Come, João. Come, Tomé. Come, Pedro. Eu vim aqui para matar a fome de vocês. Come. Pega. Vamos sentar aqui na beira da fogueira. Ô, irmão, tinha que ser bem uma fogueira que Jesus tinha que fazer. O homem traiu Jesus na beira de uma fogueira. Aí Jesus vai lá e acende uma fogueira. Aí Jesus começa com as perguntas, né, irmão? Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz, então apacente as minhas ovelhas. Aí Jesus volta a perguntar, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Então apacente as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez, Pedro é perguntado pelo Senhor. Pedro, você me ama? Aí o Pedro, diz a Bíblia, que na terceira pergunta, Pedro se entristeceu. Aqui está presente o fruto do arrependimento. Pedro fica triste, porque Jesus insiste na pergunta, rapaz, você me ama mais do que estes? Lembra aquela vez que você falou que ainda que estes te abandonassem, você não ia me abandonar? E agora, Pedrão? Você me ama mais do que estes? Aí a Bíblia diz que Pedro ficou triste. Sabe por quê? Porque não existe arrependimento sem lágrimas. E não existe arrependimento sem tristeza. O nosso pecado tem que trazer tristeza. O nosso pecado tem que trazer dor. Quando a gente decepciona Jesus, isso tem que doer em nós. O arrependimento precisa ser acompanhado de lágrimas e de tristeza. A gente não pode achar natural trair Jesus. A gente não pode achar natural abandonar Jesus. A gente não pode achar natural a nossa idolatria.
A gente não pode achar natural a nossa avareza. A gente não pode achar natural o nosso adultério. A gente não pode achar natural os nossos vícios. A gente não pode achar natural a nossa mentira. A gente não pode achar o pecado natural. O pecado é uma tragédia na nossa vida. Isso tem que doer em nós, a tal ponto de que quando alguém perguntar, você ama Jesus? Você tem que saber que é por causa do amor dele, porque você mesmo não pode fazer nada para demonstrar esse amor. Toda vez que você lembrar de Jesus, não se esqueça que foi Ele que marcou o encontro com você. Foi Ele que veio na sua direção. Ele nunca tirou os olhos de você. E você tem que, quando lembrar do seu pecado, não achar, não, foi só um vacilozinho, não dá nada. Irmão, o pecado é digno de choro e tristeza. Pedro se entristeceu a ponto de responder, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Jesus sabia de todas as coisas, de todos os erros, de todas as falhas. Sabia até quantas vezes o galho ia cantar antes de trair. Jesus sabia ou não sabia de todas as coisas? Sabia. Jesus já sabia. Só que Pedro é que não sabia. Aí Pedro vira para Jesus, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Às vezes na vida da gente, existem ápices da vida que são marcados por quedas. Talvez alguém aqui essa noite esteja ouvindo isso, teve a sua vida marcada por uma queda. A vida de Pedro foi marcada na beira de uma fogueira, quando ele traz Jesus. Nada foi tão impactante como a traição. Nem a orelha cortada de um soldado, nem a briga com os amigos dele, nem dormir na hora da vigília. Nada disso foi tão impactante quanto aquela fogueira, onde as pessoas perguntavam, você conhece Jesus? Eu não conheço não. Você andava com ele? Eu não ando nada. Você é um deles? Rapaz, você está doido. Isso marcou a queda de Pedro. Mas deixa eu te falar uma coisa essa noite. Se foi à beira de uma fogueira, o ápice da queda de Pedro, foi à beira de uma fogueira que Jesus o restaurou. Porque não existe cenário que Deus não possa transformar. O que era queda, agora virou redenção. Louvado seja Deus por isso. Deus pega aquele cenário e transforma em redenção. Deus pega aquele homem fraco e caído e o levanta e o chama. Pedro, você me ama? Amo sim, então agora eu tenho um propósito para você. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Irmão, só Jesus é que acaba de perdoar alguma coisa e já chama ele para trabalhar. Isso é coisa de Deus. Porque se esperar os homens reconhecer alguma coisa de você, talvez não vai te chamar nunca, por causa das suas quedas. Mas Jesus não leva em consideração a queda, porque Ele fala, você me ama? Amo, então vem trabalhar para mim. Você me ama? Amo, então eu tenho coisa grande para você. Você me ama? Amo, então deixa para trás o que passou. Eu tenho cordeiros para você cuidar. A igreja não dá conta de fazer isso. Pastor não dá conta de fazer isso. Isso é coisa de Jesus. Pegar a gente que cai, que se esbagaça, levantar e botar para servir Ele. Isso é coisa de Jesus, irmão. Eu não levanto ninguém, pastor Sérgio não levanta ninguém. A gente reconhece que Jesus te levantou. Por isso que a gente chama, vem, tem trabalho na igreja, tem chamado para você aqui para trabalhar. Nós reconhecemos que Jesus continua erguendo pessoas. Se foi nas emoções o lugar da sua queda, é nas emoções que o Senhor vai restaurar você. Se foi no casamento o lugar da sua queda, é no casamento que Jesus vai restaurar você. Se foi na relação com seus pais, o momento da sua queda, é na relação com seus pais que Jesus vai restaurar você. Se foi nas finanças, o lugar da sua queda, é nas finanças que Jesus vai restaurar você.
Eu não sei aonde você caiu. Eu não sei se foram os irmãos da igreja que feriram você. Mas é os irmãos da igreja que Deus vai usar para curar você. Eu não sei se foi uma pessoa que você amava, que derrubou você e você caiu. Mas é através de pessoas amadas que Deus vai levantar você. Apocalipse capítulo 2, verso 5 diz: lembra-te de onde caíste. Arrependa-se. E volte às primeiras obras. Deus hoje está olhando para você e eu quero te convidar a ficar de pé. Deus hoje está olhando para você para te perdoar, para te salvar, para te restaurar, para te curar, libertar e batizar no Espírito Santo. Mas Ele só vai batizar quem está arrependido. O arrependimento é pré-requisito para viver cheio do Espírito Santo. Você precisa se arrepender da sua queda. Você não pode achar bonito o que você fez. Você não pode achar bonito ter trocado de cônjuge. Você não pode achar bonito ter abandonado seus filhos. Você não pode achar bonito ter passado um cheque sem fundo. Você não pode achar bonito ter sonegado o imposto de renda. Você não pode achar bonito o pecado. Se arrependa do seu pecado e seja cheio do Espírito Santo. Pedro cometeu um pecado terrível, mas ele se arrependeu. Os olhos de Jesus estavam sempre nele, só esperando o momento do arrependimento. Deus hoje está te olhando, esperando o seu passo de arrependimento, seu fruto de arrependimento, para te encher do Espírito Santo. Aquele Pedro que não orava, aquele Pedro que não prestava, aquele Pedro que era um fracasso, aquele Pedro que não vigiava, aquele Pedro que não valia investimento, aquele Pedro que ninguém dava nada por ele. Agora você olha para Atos 2, no dia do Pentecoste, quem é o instrumento de Deus? Pedro. Atos 3, quando o coxo é curado na porta do templo, quem é o instrumento de Deus? Pedro. Atos 6, quando a igreja passa por problemas, quem é o instrumento de Deus? Pedro. Atos 8, quando a cidade de Samaria precisava receber o Espírito Santo, quem foi o instrumento de Deus? Pedro. Atos 10, quando Deus quis batizar toda a casa de Cornélio, quem foi o instrumento de Deus? Pedro. Atos 12, quando o Pedro estava preso com outros cristãos e as cadeias precisavam ser quebradas, quem foi o instrumento de Deus para quebrar as cadeias? Pedro, aquele que não valia nada, agora se arrependeu, estava cheio do Espírito Santo e uma grande transformação aconteceu na história. Deus vai te usar, irmão. Deus vai te usar quando você se arrepender plenamente dos seus pecados e for cheio do Espírito Santo, como o pastor Enoque pregou, como a pastora Marta pregou, e tenho certeza que como o pastor Marco pregou, se você for cheio do Espírito Santo, você vai fazer coisas que nem a sua família, que nem o seu marido, que nem os seus filhos, que nem o seu chefe, que nem a sociedade, que nem o mundo um dia acreditou que um dia você fosse fazer, porque não é por causa de você, é por causa de quem age através de você. Arrependa-te, seja cheio do Espírito Santo, e eu tenho certeza que Sobradinho vai ser diferente. Eu quero orar nesse momento, para que Deus derrame sobre a igreja arrependimento. Faz tempo que a igreja não chora pelos seus pecados. A gente estava aqui escrevendo carta para o Denox. E uma das coisas que a gente escreveu: perdoa a gente. Irmão, quadra 15 é uma das quadras mais perigosas de Sobradinho. Conjunto A e B está cheio de traficante.
Polícia militar vive batendo aqui, para dar tiro, dar tapa. Essas pessoas, elas precisam de Deus. Até quando nós vamos ficar aqui dentro, vazios de Deus? Na hora que Deus começar a encher a gente, irmão, não vai dar para ficar aqui dentro. A gente até vai querer ficar aqui dentro, mas vai ser uma explosão tão grande, vai ser um movimento tão grande, vai ser uma transformação tão grande, que eu vou querer ficar aqui dentro, mas eu vou precisar sair daqui, porque Deus vai querer me usar lá fora, para fazer coisas que não ainda vieram à mente do homem. Você vai querer ficar aqui dentro da igreja, mas lá na sua casa Deus vai usar você. Deus vai querer usar você lá. Mas a gente precisa se arrepender. O Denox precisa de pessoas arrependidas e cheias do Espírito Santo. Sobradinho precisa de pessoas arrependidas e cheias do Espírito Santo. O seu casamento precisa de uma pessoa arrependida e cheia do Espírito Santo. O mundo precisa de pessoas arrependidas. O pecado não pode mais fazer parte de nós. E quando ele acontecer, a gente tem que chorar. A gente tem que chorar muito. A ponto de falar: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o que eu tenho feito. E é isso que eu quero fazer nessa tarde. Orar para que Deus derrame em nós necessidade de arrependimento. Feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor e de bondade, eu te agradeço porque nesta tarde o Senhor marcou um encontro comigo e com os meus irmãos. Assim como o Senhor marcou um encontro com Pedro lá na beira do mar. Jesus, o Senhor sabe o que nós temos feito. O Senhor conhece os nossos pecados. O Senhor sabe a nossa fragilidade. O Senhor sabe onde temos errado. O Senhor sabe aonde nós caímos. O Senhor sabe o que temos feito escondido em secreto. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. E nesta tarde eu quero diante do Senhor me arrepender de tudo isso que eu tenho feito de errado. Pai, não adianta eu pedir a Tua presença se eu não entender quem é o Senhor de verdade. Se eu não entender a Tua santidade, se eu não entender a Tua grandeza, se eu não entender a Tua majestade, se eu não compreender quem o Senhor é, não adianta eu continuar pedindo a Tua presença. Mas nesta tarde eu quero fazer, assim como o anjo disse à igreja de Éfeso, que nós venhamos a nos lembrar de onde caímos, venhamos a nos arrepender e praticar as obras do princípio. Pai, no princípio nós não éramos consagrados, no princípio nós orávamos, no princípio nós jejuávamos, no princípio nós íamos ao templo, no princípio nós evangelizávamos, no princípio nós não nos envergonhávamos da Tua presença. Pai, que nós hoje venhamos a voltar às obras do primeiro amor e que o Senhor derrame tristeza segundo o coração de Deus para a vida dos nossos irmãos aqui, na minha vida, para que assim gere arrependimento em nós. Pai, não dá para conviver com o pecado escondido mais. Eu não posso viver um dia mais escondendo o meu pecado do Senhor. Os Teus olhos estão sobre mim, não tem nada escondido. Pai, eu me arrependo. Eu me arrependo das vezes que fugi. Eu me arrependo das vezes que Te neguei. Eu me arrependo das vezes que Te traí. Eu me arrependo das vezes que feri pessoas, porque achava que era um discípulo Teu, mas não vigiava e não orava, e acabei caindo em tentação. Pai, que hoje o Senhor transforme a minha vida, transforme a igreja Manancial, numa igreja arrependida dos seus pecados, para que assim possamos experimentar avivamento, para que assim o vento possa soprar,
E quando o vento soprar, um monte de arrependidos estarão reunidos. E como um vento forte, línguas estranhas começarão a surgir. Línguas estranhas surgirão no meio do povo. Línguas estranhas começarão a brotar instantaneamente. Não precisará de ninguém gritar para acontecer. Não vai precisar de ninguém assoprar. É o Espírito que sopra. É o Espírito que sopra na igreja. É o Espírito que sopra os dons na igreja. É o Espírito que sopra línguas na igreja. E de repente coisas extraordinárias vão acontecer na hora do culto, vão acontecer na hora do louvor, vão acontecer na hora da ceia, vai acontecer na hora da pregação, porque o teu Espírito vai se manifestar, e línguas estranhas vão se manifestar, profecia vai se manifestar, cura vai se manifestar, revelação vai se manifestar, o teu Espírito vai habitar, porque nós estaremos na presença daquele que é santo, 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 santo e santo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós nos arrependemos. E Pai, se alguém ainda aqui nesta noite não teve a oportunidade de confessar o Teu nome, em nome de Jesus hoje, recebe este homem arrependido, recebe essa mulher arrependida, escreve o seu nome no livro da vida e encha-o do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. É em nome de Jesus que nós nos arrependemos. E é no nome de Jesus que nós clamamos. Encha-nos do Teu Espírito Santo. Amém.